Amigos e amigas, aqui quem vos fala é o professor Jorge Lima. Estamos começando aqui mais uma aula, uma videoaula de História. Nosso tema continua sendo a crise econômica de 1929, a grande crise que desencadeou um período de recessão que ficou conhecido na história americana e por tabela na história geral como a Grande Depressão. Nós continuamos seguindo o livro do professor Eric Hobsbawm, que eu considero particularmente o melhor livro de história geral relativo ao século XX. Alguém vai dizer, mas tem a obra do fulano de tal. Sim, tem muitos livros bons sobre esses temas. Aí você vai pegar livros de história dos Estados Unidos, livros de história geral como um todo, livros de histórias da Europa e tudo, vai ter muita obra interessante. Mas, em termos de compilação, eu considero essa obra do professor Hobsbawm a melhor, principalmente quando se trata de usá-la na preparação de aulas, nos planos de aula. É um livro muito bem escrito, muito bem estruturado. O encadeamento dos assuntos eu acho realmente impressionante e merece todo o mérito, tá bom? Merece continuar sendo usado sempre. Nós tivemos uma primeira videoaula que vocês já viram, se não viu, veja, tá? Que nós seguimos aqui o roteiro do nosso livro didático. Esse é o livro que a gente utiliza com os alunos na sala de aula. O livro também muito bom, livro didático muito bem elaborado, tá? Mas aí eu resolvi, como é um tema que sempre suscita muitas perguntas, muitas dúvidas, eu resolvi fazer essas aulas de aprofundamento, apresentando números, apresentando dados e a discussão, seguindo aqui o professor Hobsbawm, para que fique mais claro e mais bem estudado esse tema. Eu creio que vale muito a pena esse exercício. Se você está chegando nesse nosso canal pela primeira vez, eu sugiro que você faça sua inscrição, né? Assine o canal, para que você receba. Essas aulas vão continuar, né? Vai ter continuidade, a gente vai continuar produzindo. E é interessante você que está se preparando aí para o Enem, né? Está se preocupado talvez com a prova de ciências humanas. É bem interessante, a gente vai lhe ajudar muito se você se inscrever aí no canal para ficar sendo notificado. Se inscreva lá, clica lá no sininho para você receber nossas notificações, tá bom? Você tem muito a ganhar com isso e mais. Você indica o canal para o seu amigo, aquele seu colega que vai fazer o vestibular, que está preocupado, seu namorado, seu colega de sala, né? Seu vizinho, que mesmo que seja de outra instituição, vamos compartilhar o conhecimento, tá certo? E mais, eu já anunciei em outros vídeos, reforço aqui o anúncio. Vai pintar por aqui vídeos sobre a história de Sobral. Preste bem atenção. Você vai fazer o vestibular na Universidade de Vale do Acaraú, está preocupado com a prova específica de história, a gente vai lhe ajudar, tá bom? Mas você precisa se inscrever, tá bom? Você precisa se inscrever e indicar para os amigos, para os colegas, porque esse é um ponto que preocupa muita gente na hora de fazer o vestibular da Universidade de Vale do Acaraú. Vamos ao nosso tema então. Nós vamos partir de uma pergunta, como sempre se faz nas boas aulas de história ou nos bons exercícios historiográficos, a gente parte sempre de uma pergunta inicial. E essa pergunta para nós hoje é: por que a economia capitalista falhou no período entre guerras? Falhou é uma maneira até, vamos dizer assim, um tanto quanto abrandada de dizer, que na verdade ela entrou em colapso, né? Ela quebrou. Então vamos então fazer aqui um exercício de tentar entender o contexto da época, né? Em 1913, os Estados Unidos já haviam se tornado a maior economia do mundo, produzindo mais de 1/3 da produção industrial global. Tá? Estados Unidos já produzia quase 1/3 de toda a produção industrial do mundo em 1913, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Isso era quase o total da soma da produção da Alemanha, da Grã-Bretanha e da França juntas. Vamos lembrar que em 1913 a guerra ainda não tinha iniciado, portanto França, Alemanha e Grã-Bretanha ainda não tinham sido destroçadas pela guerra. Tá bom? Então aí você já tem uma noção, uma ideia
do tamanho da economia americana nessa época e da sua, vamos dizer assim, a diferença, né, de tamanho, né, entre a economia americana e as potências europeias. Em 1929, os Estados Unidos respondiam por mais de 42% da produção mundial, ou seja, essa proporção tinha aumentado ainda mais. Em 1913 era quase um terço, agora chegava a quase um meio, quase uma metade. Tá? Enquanto que as três potências europeias, aquelas três, Grã-Bretanha, Alemanha e França, não chegavam nem a 28%. Por quê? Porque nós estamos agora num outro contexto do período entre guerras, e essas nações elas tinham sido muito atingidas pela guerra. Então os americanos estavam ainda muito mais à frente. Tá? A Primeira Guerra transformou os Estados Unidos no maior credor do mundo, exatamente porque as potências europeias, né, para fazer frente aos custos da guerra, chega um momento em que elas têm que pedir ajuda financeira, elas têm que pedir dinheiro emprestado, e elas vão aonde? Quem vai ter dinheiro para socorrer, para emprestar a essas potências? Os Estados Unidos, que era então a maior potência. Tá? Então termina a guerra, todo mundo está devendo aos americanos. Tá? Não há explicação para a crise mundial sem os Estados Unidos, né, que se tornou na década de 20 o maior comprador de matérias-primas do mundo e também o maior exportador de produtos industrializados. Tá? Ou seja, os americanos eles importavam, eles compravam quase 40% de todas as exportações de matérias-primas e alimentos dos 15 países mais comerciais do mundo, incluindo aí o Brasil, que exportava café para os Estados Unidos. Nesse contexto, o Brasil está vivendo a República Velha, ainda a República Oligárquica, cuja base política era principalmente as oligarquias cafeeiras de São Paulo. Então, essa galera era, vamos dizer assim, o principal comprador do café brasileiro eram os Estados Unidos. Então, aí você percebe que a economia brasileira está muito atrelada nesse momento à própria economia americana. Então, quando o professor Robeswald diz que não há explicação para a crise mundial sem os Estados Unidos, é porque, assim, como era a maior economia do mundo, quer dizer, estava todo mundo de alguma maneira, de alguma forma, relacionado a eles. E como a crise ela atinge em cheio os Estados Unidos, ela é praticamente uma crise da economia americana que se propaga, por razões muito claras, para o mundo inteiro. Tá? Bom, uma outra questão que vai também nos preocupar aqui é a questão do Tratado de Versalhes. Então aí você tem um outro fator que também vai contribuir para a crise. Quer dizer, além do gigantismo, desse crescimento, vamos dizer assim, meio que quase desproporcional da economia americana, um crescimento extremamente rápido, não é? E os economistas da época, talvez com exceção do Kondratiev e sua turma, talvez não imaginassem que aquele crescimento espantoso, numa velocidade também espantosa, levaria, né? A possibilidade de aquilo tudo levar a um colapso era imensa, mas ninguém conseguiu fazer essa leitura, ninguém conseguiu entender isso. Tá? Então, de um lado nós partimos desse crescimento americano absurdo e desproporcional. Por outro lado também a gente tem um outro fator que são a questão as raízes europeias da crise. Nós vimos aqui as raízes americanas e agora as raízes europeias. Sim, também existiram raízes europeias, embora não tão determinantes quanto a raiz americana, né? Mas nessas raízes europeias a gente pode incluir, principalmente, a questão dos acordos feitos em Versalhes. Né? A Primeira Guerra termina em 1918, 1919, se reúne a galera, né, representante das potências, e o que é que eles vão decidir ali? Eles vão aplicar a cláusula da culpa de guerra à Alemanha. Né? Isso foi imposto à Alemanha, a Alemanha sai de Versalhes carregando a culpa da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, ela sai responsabilizada pela Primeira Guerra. Tá? Mal sabiam os países vencedores da guerra, principalmente os franceses, que insistiram muito veementemente, né, na aplicação dessa cláusula à Alemanha, mal sabiam eles que estavam ali dando uma grande contribuição, um grande presente ao nacionalismo alemão. Tá? E nós sabemos aonde é que esse nacionalismo alemão vai chegar, né, no entre guerras. Mas esse é assunto para uma próxima.
próxima videoaula que a gente vai fazer com certeza. E aí eu reforço aquele pedido, assine, indique para os amigos, para os colegas, tá bom? Para que mais colegas, para que mais estudantes tenham acesso a esse nosso conteúdo. Bom, aí enquanto se faziam os debates em Versalhes, né, e se defendia essa questão da aplicação da cláusula de culpa de guerra à Alemanha, os Estados Unidos haviam proposto que o pagamento da indenização que a Alemanha deveria repassar aos países vencedores da guerra deveria o pagamento deveria ser feito segundo a capacidade da Alemanha, a capacidade de pagar. Tá? Mas os franceses insistiam que a indenização fosse não de acordo com a capacidade da Alemanha, mas de acordo com aquilo que eles alegavam que tinham sido os prejuízos que a Alemanha teria causado a eles na guerra. Não era essa questão de, puxa, a Alemanha vai pagar de acordo com as condições dela, mas não, ela vai pagar o que ela deve, era isso que os franceses queriam, ou pelo menos que eles achavam que ela deveria, porque a ideia ali era, o país derrotado era o responsável pelas despesas que o vencedor tinha tido com a guerra, então o derrotado teria que arcar, teria que repor esses prejuízos. Então em 1921 foi fixada a soma de 132 bilhões de marcos ouro, ou seja, convertendo, 33 bilhões de dólares, um valor verdadeiramente assim, fantasioso. Né? Fantasioso por quê? Não é nem pelo valor em si, né? Mas pela questão de que, cara, não havia como você contabilizar esses prejuízos da guerra assim, ao pedaço de fixar um valor. Na verdade, aí os franceses eles estão com a preocupação de quê? De manter a Alemanha sob controle, manter a Alemanha fragilizada. Né? Então a estratégia é o quê? Impor um prejuízo, né, à Alemanha, quase que impedindo a reconstrução da própria Alemanha. Né? Quando eles obrigam a Alemanha a pagar um valor tão alto, eles estão, na verdade, usando uma estratégia no sentido de impedir que a Alemanha se reindustrialize, se rearme, se prepare para um novo conflito. Tá bom? E aí vem a questão, né, ainda dentro dessa questão das reparações, né? Ou seja, essas questões eram muito complicadas. Eu acho que isso é um detalhe que eu não vejo ser muito mencionado ou ser aprofundado, nem nos livros didáticos e nem nesses documentários aí de YouTube, né, que meus alunos às vezes assistem, vêm comentar comigo, né, e eu queria fazer um alerta. Você estudante de ensino médio, gosta de estudar, gosta de pesquisar, gosta de assistir documentários, filmes de época e tudo mais, mas nunca se esqueça, sempre que você encontrar um documentário e assistir, achar interessante, mas comente com o seu professor, tá? Mostre para ele, veja a opinião dele, porque alguns desses documentários, dessas produções, elas não são feitas por especialistas na área de história. Muitas vezes elas não têm nem sequer uma consultoria de um historiador. Eles se preocupam muito mais em fazer uma produção com os detalhes mais do ponto de vista do cinematográfico mesmo. Mas quando o professor de história assiste aquilo dali, ele vai encontrar vários erros, não só de narrativa factual, mas principalmente erros de interpretação. Então, você estudante, gosta de estudar por esses materiais audiovisuais, por essas produções, beleza, isso é bom, é sinal que você gosta de pesquisar, quer aprofundar o conhecimento. Mas não se esqueça de estar sempre submetendo esses materiais à análise e à crítica do seu professor. Ele é a pessoa mais qualificada para lhe orientar e lhe ajudar nesse processo, tá bom? Não esqueça disso. Então, sobre a questão das repartições, os Estados Unidos eles queriam relacionar a questão da dívida alemã com os seus ex-aliados, aquela dívida que a Alemanha tinha com os franceses, com os ingleses. Ele queria relacionar essas dívidas com as dívidas que estes ex-aliados tinham com eles, Estados Unidos. Deu para entender? Deixa eu ver se fica mais claro. Terminada a guerra, passado Versalhes, chega-se a uma quantia em 1921 que a Alemanha deveria pagar aos ex-aliados dos Estados Unidos, que eram Inglaterra, França, né, principalmente. O que acontece? Os americanos, eles participam dessas negociações e tudo, e eles tentam fazer com que essas negociações com a Alemanha acabem levando, vamos dizer assim, uma facilitação do pagamento das dívidas
que a França e a Inglaterra tinham com eles, americanos. Então, eles participam dos acordos, participam dos debates, mas, claro, defendendo a parte deles. Tá? E assim, as quantias assim arroladas, né, como sendo dívidas de alemães para com os americanos, de ingleses para com os americanos, de franceses, eram verdadeiramente absurdas. Por exemplo, os alemães deviam aos Estados Unidos cerca de 1,5 vezes o seu produto nacional bruto em 1929. Tá? O produto nacional bruto, vocês já devem ter visto esse conceito, principalmente na disciplina de geografia, é a soma de tudo aquilo que o país produz em serviços e em bens, né? Então é algo muito, muito grande, né? Então a Alemanha em 1929 devia 1,5 vezes o seu produto nacional bruto aos Estados Unidos. Os ingleses deviam 0,5 vezes o seu produto nacional bruto aos Estados Unidos, ou seja, metade de um ano de produção. E os franceses deviam 2/3. Não tinha como pagar isso, cara. Não tinha como pagar. Como de fato, eu creio que nunca foi pago. Né? Não tinha como. E daí você vê como os Estados Unidos estão numa situação de vantagem verdadeiramente absurda, né, em relação às potências europeias. Tá? Aí duas questões entram em causa, né, ainda falando dessa parte das restaurações. Né? O John Maynard Keynes, nós já falamos sobre ele no vídeo anterior, e se não me engano também no nosso primeiro vídeo falamos dele. Né? Ele era um crítico, ele não era a favor das decisões de Versalhes. Tá? E ele dizia que a restauração da civilização e da economia liberais, lembra na aula anterior, aquela civilização burguesa, capitalista do século XIX, né, na Europa seria impossível para o Keynes sem uma reconstrução da Alemanha. O Keynes começou a dizer, vamos lembrar que o Keynes era britânico, ele era inglês, e ele dizia, cara, se a gente, vamos dizer assim, apertar demais a Alemanha, ela não vai conseguir se reconstruir, porque ela vai ficar só pagando dívida. E se a Alemanha não conseguir se reconstruir, aquela civilização capitalista, burguesa do século XIX, ela não vai nunca mais voltar. Entendeu? Então, Keynes dizia, sem a construção da Alemanha não vai ter o liberalismo econômico, essa coisa de capitalismo liberal, industrial, ele não vai mais existir. Tá? Então, aquela civilização burguesa do século XIX, lembre aí da videoaula anterior, se você não assistiu, assista. Tá? O que aconteceu? Ela não ia voltar, dizia o Keynes. Tá? E um segundo ponto, os que desejavam manter a Alemanha fraca exigiam um pagamento em dinheiro vivo, especialmente os franceses, né? Obrigando os alemães a recorrer a pesados empréstimos junto aos americanos. Por isso que a Alemanha vai chegar em 29 devendo 1,5 vezes o seu PNB para os americanos. Né? Isso deixou tanto a Alemanha como a Europa muito ligadas à economia americana, muito sensíveis ou muito vulneráveis às oscilações da economia norte-americana. Veja aí, é assim que vai se criando o cenário da crise, tá? Que antecede a crise e que vai levando o mundo capitalista a se colocar numa situação de dependência dos Estados Unidos que os torna vulneráveis às oscilações da economia americana. Uma situação extremamente preocupante, perigosa, que na época pouca gente conseguiu fazer essa leitura, mas veja que a crise ela não acontece por acaso, as condições vão sendo criadas, tá? As condições vão sendo criadas, certo? Eu estava vendo um desses documentários de YouTube e o cara do documentário já começava fazendo afirmações meio preocupantes. Eu fico preocupado com um aluno de ensino médio assistindo aquilo dali, porque o cara dizia que ele começava realçando e mostrando imagens do consumismo, do American Way of Life, né, na década de 20, os loucos anos 20, e aí ele colocava que de uma hora para outra veio a crise. Ninguém esperava, ninguém sabia de onde a crise tinha vindo, pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, é preciso ter calma nessa hora, não é bem assim, não é bem assim. A crise não veio de uma hora para outra, a crise não foi uma coisa que veio de outro planeta e caiu na Terra assim de surpresa, não. Foi criado um contexto foi criado. Claro que a maioria dos economistas da época não souberam fazer uma leitura que prevesse a crise, mas
né? É importante entender que a crise ela foi resultado, sim, de uma série de situações que foram sendo criadas. Ela não aconteceu de uma hora para outra, ela não foi um acaso, ela não foi um acidente, né? Não, ela foi produzida, tá? Pelo próprio sistema capitalista que então estava em vigor. Bom, o colapso, né, ele foi fruto do impressionante crescimento do desequilíbrio na economia internacional, aquela coisa, os Estados Unidos muito maior do que todo mundo, né? Devido a essa assimetria de desenvolvimento entre os Estados Unidos e o restante das demais potências capitalistas, tá? Os Estados Unidos sentiam que não precisavam mais do resto do mundo, porque importavam menos capital e trabalho do que nunca. Os americanos não precisavam pedir dinheiro emprestado a ninguém, não precisavam do trabalho de ninguém, não precisavam importar trabalho. Eles estavam num grau de autossuficiência absurda, enquanto que todo mundo dependia deles, eles sentiam isso. Então eles pensavam assim, a gente não precisa de mais ninguém. Nós somos a locomotiva do planeta mesmo e pronto. E tem um monte de gente aí na nossa mão, dependendo e devendo dinheiro para nós. Então o que vamos fazer? Cara, vamos consumir, né? Somos ricos. Bom, a segunda maneira de entender o colapso, né, é aquela perspectiva. Então estou falando aqui de duas maneiras de entender o colapso econômico. Ele pode ser entendido de duas maneiras, né? Primeiro, como fruto dessa assimetria, dessa superioridade exagerada dos Estados Unidos, e depois a segunda perspectiva, né, da depressão, que se fixa na não geração pela economia mundial de demanda suficiente para uma expansão duradoura, né? Quer dizer, a produção estava crescendo, né, de uma forma muito rápida, né, muito assim, de quase que assustadora para a época, mas não havia o demanda suficiente. Quer dizer, o crescimento da demanda não acompanhava aquela expansão, não havia como manter de forma estável, duradoura, uma demanda que pudesse absorver aquela produção, que crescia cada vez mais. Tá? Então, o que acontecia nos Estados Unidos era que, com os salários que ficavam para trás, os salários, realmente, os salários dos trabalhadores americanos, eles subiram, mas não tanto a ponto de acompanhar o crescimento da produção, né? Quer dizer, que os lucros, com isso, né, os lucros dos capitalistas cresceram desproporcionadamente. Quer dizer, o capitalismo industrial, ele tem uma dinâmica que é assim, né? Você tem a produção, né, que é executada pelos trabalhadores, tá? Então você tem os donos do trabalho e os donos do capital, tá? Então o trabalhador, que ele é dono de quê? Ele é dono do seu trabalho, ele vende o seu trabalho no mercado capitalista, enquanto que o capitalista, o burguês, o dono dos meios de produção, ele fica com o lucro. O trabalhador troca a sua mão de obra pelo salário, né? E o burguês, né, o capitalista que compra essa mão de obra, ele fica com o lucro gerado pela produção, pelo trabalho do trabalhador, aquilo que o Karl Marx chamou de alienação do trabalhador. Beleza, a gente não vai entrar muito no Karl Marx aqui não. Então o que acontece? Nos Estados Unidos, o que estava rolando era que o seguinte, o salário dos trabalhadores não subia na mesma proporção que subiam os lucros dos burgueses, né? Com isso foi se gerando uma distância muito grande entre essa galera ricona e os trabalhadores, né? A gente pensa muitas vezes, mas nos Estados Unidos todo mundo estava bem, cara, tá todo mundo consumindo, todo mundo comprando as coisas, todo mundo comprando carro, todo mundo comprando eletrodomésticos, todo mundo dançando, todo mundo se divertindo, né? A questão da indústria do entretenimento que está surgindo também ali. Não é bem assim, calma. Mais uma vez, vamos ter muito cuidado com aquilo que a gente vê nos documentários, aquela coisa. Claro que uma parcela da população participa daquilo ali, mas os trabalhadores mesmo, eles participam também, mas não com todo aquele, né, toda aquela intensidade, tá? Então, como a demanda de massa não podia acompanhar a produção industrial em crescimento, o resultado foi superprodução e especulação. Especulação por quê? Uma parte do lucro gerado vai muito rapidamente começando a ser deslocado para o capitalismo financeiro, para o mercado financeiro.
Os caras começam a perceber, cara, se a gente produzir mais, a gente não vai vender, não vai ter demanda, mas a gente está lucrando. Eu vou fazer o que com esse lucro? Vamos investir na bolsa de valores, cara. Né? E aí você já tem o primeiro fator da crise, a superprodução já praticamente dada, e você tem um segundo fator se criando, que é a especulação financeira. Tá? Tudo nos Estados Unidos, tá bom? Então o colapso foi muito mais drástico nos Estados Unidos. Lógico. Né? Então a lenta expansão da demanda foi fortalecida por uma enorme expansão do crédito ao consumidor. Ou seja, na tentativa de estimular o consumo, os americanos inventaram um negócio, cara, fantástico, que é a perdição de muita gente, que é o quê? A compra a prazo, a compra financiada, sabe? Hoje a galera vai numa loja, compra lá uma mercadoria, um produto qualquer em 12 vezes, ou pior, o cara faz um financiamento, financia, sei lá, um bem de consumo, um carro, por exemplo, em 5 anos, né? Esse suicídio financeiro, né, foi criado pelos americanos. Exatamente no período entre guerras, quando eles sentem que a produção industrial, que a demanda de consumo de produtos industriais não acompanhava a produção estava crescendo demais, eles vão e criam a venda a prazo. Tá? Então diz assim, cara, não está com dinheiro para comprar não? Vai, compra a prazo. Vem aqui e compre tantas parcelas, tantas prestações. Isso vai fazer o quê? Vai arrastar os bancos para dentro da ciranda da crise. Porque os bancos já tinham sido atingidos antes pelo boom, do mercado imobiliário, boom especulativo imobiliário, né? Que com a tradicional aliança entre otimistas, autoiludidos e a crescente picaretagem financeira, chegaram ao auge alguns anos antes do grande crash. Né? Antes do grande crash, alguns anos antes, já tinha havido o boom da especulação imobiliária nos Estados Unidos. Isso já tinha atingido os bancos. Tá? Então os bancos estavam sobrecarregados de dívidas não saudáveis. Como é que dá esse negócio do boom do mercado imobiliário? Os caras começam a incentivar, começam a oferecer linhas de crédito para as pessoas comprarem casas. Com isso eles atraem muita gente, os trabalhadores, para comprarem casas. Os trabalhadores compram essas casas, depois eles não podem pagar. E aí vai sobrar o abacaxi para quem? Para os bancos. Vão ter que executar essas dívidas, mas mesmo assim eles amargam grandes prejuízos. Então os bancos começam ali, se avizinhando o 1929, os bancos americanos eles começam a recusar empréstimo. Não, cara, não vamos mais emprestar dinheiro para ninguém. Né? Tá certo? Não vamos mais emprestar dinheiro para ninguém comprar casa e nem vamos refinanciar os empréstimos existentes. Porque vocês sabem que quando você faz um empréstimo e está com dificuldade de pagar, você pode refinanciar o negócio e tal. E eles passam a não fazer mais isso. Por quê? Porque estavam apertados, cara. Estavam sem grana. E aí o que acontece? Mesmo assim, eles faliram, cara, aos milhares. Aí você pensa, mas professor, como assim, né? E quantos bancos tinham nos Estados Unidos? Veja, ó. O sistema bancário americano, antes de 29, ele não era essa coisa de os grandes bancos nacionais. Eram bancos pequenos. Muitas vezes o banco era local, ali só na cidade. Portanto, eram bancos pequenos, cujo capital não era tão grande assim, e por serem tão pequenos, eles eram muito sensíveis à crise. Tá? E foram atingidos assim em cheio. Tá bom? E começaram a quebrar, assim, feito peças de dominó. Tá? Então aí vamos entender um pouco a vulnerabilidade americana, quer dizer, por que aquela economia tão grande, tão próspera, se torna tão vulnerável assim à crise. Né? Então o que torna a economia tão mais vulnerável à crise, a economia americana, vulnerável a esse boom do crédito, era que os consumidores não usavam esses empréstimos que eles contraíam nos bancos para comprar os bens de consumo tradicionais. E aí o professor Hobsbawm usa um termo que eu achei interessante, bem bonito, aqueles bens que mantêm corpo e alma juntos, ou seja, que mantêm as pessoas vivas. Né? E tem, portanto, muito pouca variação, que seriam alimentos, roupas e coisas semelhantes. Em vez disso, eles compravam com esse dinheiro bens supérfluos, bens da moderna sociedade de consumo, né, do American Way of Life, que os Estados Unidos já então iniciavam. Né? Quer dizer, é um dinheiro que é um dinheiro contraído junto aos bancos, dinheiro de empréstimo que os caras vão usar para consumir, para adquirir bens considerados supérfluos, que até então todo mundo tinha vivido sem eles. Era para comprar carro, era para comprar máquina de lavar, que era uma invenção recente, era para comprar rádio, era para comprar, enfim, enceradeiras.
sabe, bens que estavam assim associados ao conforto dessa moderna sociedade de consumo que os americanos então já começavam a viver. Tá? A produção de automóveis nos Estados Unidos caiu, né, para a metade entre 1929 e 1931. A indústria de automóveis era a maior indústria americana, certo? Lá, essa aqui, gente, é a época do Henry Ford, tá bom? Então, a produção de automóveis caiu entre 1929 e 1931 para a metade. Ou no nível mais baixo, um outro exemplo, né, a produção de discos para os pobres, eram discos raciais. Raciais porque eles estão falando aqui, né, dos discos de jazz, que é um estilo de música americano, hoje considerado um estilo muito cult, muito sofisticado, mas que quando ele nasceu, no início do século XX, ele era considerado uma música popular e meio que de mau gosto, música de negros, né? Vale lembrar que a sociedade americana era bem racista nessa época, ainda continua, né? Tá bom? Então a produção de discos para pobres, que eram os discos de jazz, praticamente cessou nessa época, parou. E aí, gente, o professor Hobsbawm, ele fala dessa questão do jazz, ele cita esse exemplo não à toa, tá? O primeiro livro publicado por ele em 1959 foi esse aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. História Social do Jazz. Tá bom? Eric Hobsbawm, tá? Ele gostava muito, muito de jazz. Não era músico, ao que me consta. Mas era um ouvinte apaixonado de jazz. E nesse livro maravilhoso, ele conta a história do jazz. Tá bom? História social do jazz, né? Falando dos grupos, das orquestras negras, né? Do nascimento desse estilo, de sua evolução e tudo mais. Bem interessante esse livro também. Tá? Os novos produtos e o estilo de vida exigiam níveis de renda elevados e em expansão e um alto grau de confiança no futuro para definirem-se rapidamente. Tá bom? Então, o que a economia estava mais precisando naquele momento ali era de confiança no futuro, de níveis de renda cada vez mais elevados para manter aquele consumo, né? Que a economia, pelo menos a economia industrial, está muito baseada no consumo. Mas é exatamente isso que, segundo o professor Robson, desmoronava naquele momento. Mas a confiança no futuro estava deixando praticamente de existir, não tinha como ter confiança. Tá? Claro que a depressão ela tinha que acabar um dia. Vamos esclarecer aqui um negócio. Ó. Crise, depressão, é a mesma coisa? Calma. Você tem a crise, o crash e a depressão. Crise, quando eu falo da crise de 29, eu estou falando em termos mais macro, né? A crise econômica, né? Dentro da história do capitalismo, tá certo? Ela começa em 29 com o crash. O crash é o acontecimento fundador, a quebra, o crack, o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Né? A Grande Depressão ela é uma expressão usada para se referir vamos dizer assim, muito ao clima da época, né? ao que foi ser vivenciado depois. Então a Grande Depressão ela começa em 29 e ela vai se estender, né, ali pela década de 30 praticamente inteira, tá? Nos próprios Estados Unidos e nos demais países. Tá? Então após 1939 havia sinais cada vez mais claros de que o pior já havia passado. O Japão e a Suécia, por exemplo, já haviam alcançado quase 2 vezes o nível de produção que eles tinham antes da depressão. No fim da década de 1930 e a Alemanha em 1938, quer dizer, o Japão e a Suécia atingiram esse nível no fim da década de 30, se recuperando, tá? Quer dizer, em 1939 eles tinham esse nível de produção 2 vezes maior do que o nível de produção que eles tinham no fim da década de 30, né, que foi o início da depressão. E a Alemanha, em 1938, estava 25% acima de 1929. Né? Em 1938, vamos lembrar que Hitler já vai estar iniciando ali, né, já vai estar dando os últimos preparativos para a Segunda Guerra. Mas o mundo continuava em depressão. Né? O New Deal, implantado nos Estados Unidos pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, ele não correspondeu exatamente à expectativa econômica que existia em torno dele. Claro, né, houve uma subida na economia e essa subida se tornou forte em 1937 e 1938,
mas veio um outro crash econômico, não tão grande, claro, quanto o de 29, mas demonstra que a economia americana ela ainda não estava muito bem, assim, vamos dizer assim, recuperada. A depressão continuava. Bom, isso em 39 ainda. Tá? Agora, nem tudo, porém, era crise. Né? Nem tudo era crise. Né? Na verdade, havia um campo em que houve uma reviravolta e houve um crescimento grande, pelo menos quando a gente pensa no mundo anglo-americano, né? Anglo-saxônico. Né? Esse campo é o campo da diversão, da indústria de entretenimento, dos meios de comunicação que se desenvolvem nessa época, principalmente o rádio. Né? E a indústria fonográfica, a indústria de discos, ela também ela tem ela começa a crescer nesse período. Claro que em 29 interrompe e tudo, mas é o período entre guerras é um período de crescimento dessa indústria, tá? Com o triunfo do rádio de massa, né, o rádio que já existia, mas aí ele passa a ser um meio de comunicação de massa, e a indústria do cinema de Hollywood, né? Os filmes americanos começam realmente a ser exportados para o mundo e a ser consumidos, né, em larguíssima escala. Para não falar também da moderna imprensa, tá, ilustrada de rotogravura. A imprensa, claro, ela já existia, a imprensa foi criada no século XVI, né, Gutenberg e tudo. E até aqui, né, a imprensa, né, a informação, ela circulava pelo meio escrito, pelos livros, pelos jornais. Né, e a partir da década de 20, que a informação vai começar a circular e se propagar em outros suportes, né, que são os famosos meios de comunicação de massa. E aí, principalmente com o rádio. Depois, mais para adiante, né, vai vir a TV, mas nesse contexto aqui é o rádio se massifica, tá certo? E é acompanhado pela indústria fonográfica e pela indústria cinematográfica. E aí ele cita aqui também, a própria imprensa, ela não ficou tão para trás assim, ela foi se renovando tecnicamente, né? Ele dá o exemplo da imprensa ilustrada de rotogravura. E aí eu tenho aqui para mostrar para os senhores, olha só que interessante, uma revista, cara, essa é uma revista brasileira, tá? O Brasil, claro, ele foi acompanhando isso aí de alguma maneira. Uma revista brasileira de 1922, tá? Vou ver direitinho aí, ó. Revista Eu Sei Tudo. Isso era uma típica revista de entretenimento da época. Olha que massa as ilustrações, né? Não sei se está dando para ver direitinho as ilustrações. Né? Já uma impressão a cores, como vocês podem perceber, tá bom? Bem interessante, né? Olha isso. Há muitas ilustrações, mas também já há, né, algumas fotografias e tudo, mas mais são pinturas, né? Gravuras, certo? Isso é uma revista que eles chamavam de revistas de variedades dessa época, né? Da década de 20. Essa era a revista brasileira, tá? Bom, o que mais? Havia alguma coisa fundamentalmente errada no mundo nesse período. Né? Os economistas que aconselhavam que se deixasse a economia em paz, governos cujos primeiros instintos, além de proteger o padrão ouro com políticas de deflação, ou seja, contendo as inflações, era apegar-se à ortodoxia financeira, aos equilíbrios de orçamento e à redução de despesas, visivelmente não conseguiu melhorar a situação. Tá certo? À medida que continuava a depressão, argumentava-se com vigor, inclusive o John Maynard Keynes argumentava isso, né? Que esses governos que estavam mais preocupados com o mercado, mais preocupados só com a economia, eles estavam piorando a situação. Tá? Quer dizer, boa parte dos governos, diante da crise, eles procuraram encontrar, vamos dizer assim, uma solução estritamente econômica para a crise, e não havia como, porque a crise ela refletia um problema do sistema do capitalismo de mercado, do capitalismo liberal, tá certo? Então o John Maynard Keynes ele era um dos que dizia, cara, não é assim, não é assim.
tem que gerar emprego, o Estado tem que injetar grana na economia para gerar emprego, para gerar consumo, para gerar renda para o trabalhador, que vai consumir mais, que vai aumentar a demanda. E enquanto os caras cada vez mais tentavam conter despesas do Estado, tentavam aplicar o liberalismo de uma forma mesmo mais radical, eles só pioravam a crise. Claro, o Keynes estava ali apontando isso, mas muita gente não via por esse lado e insistiam que o melhor era continuar insistindo só em ver a situação só pelo lado estritamente econômico e pior, com os olhos tentando aplicar soluções que teriam funcionado muito bem naquela civilização burguesa do século XIX, mas o que parece que esses caras não entendiam é que o contexto agora era outro e que era preciso tentar novas soluções. Tá? Então, claro, havia uma coisa de fundamentalmente errado no mundo, é que tanto governantes quanto os próprios economistas, os homens, né, que em razão de sua própria ciência deveriam entender melhor a situação, muito pelo contrário, eles ficaram meio que cegos. Claro que havia as exceções, como o John Maynard Keynes, né, que insistia em apontar, mas ficava meio que quase que falando sozinho nesse aspecto. Tá? E aí, gente, nesse trecho, o professor Hobsbawm escreveu uma das suas frases mais bonitas, assim, que hoje é muito citado como epígrafe de trabalhos de história, né? Que aí ele vai e coloca aqui, aí aproveita esse momento para destacar a importância do papel do historiador. Né? O que é um historiador, professor? Né? O historiador é aquele profissional que faz pesquisa na área de história, é o cientista da história. Tá? Ele é mais que o professor, o professor ele repassa o conhecimento produzido, o historiador ele produz esse conhecimento. Tá? Mas não se iluda, muitos professores de história que estão por aí no cotidiano de sala de aula são muito bons historiadores. Tá? Então, o grande papel dos historiadores, segundo o professor Hobsbawm, né, ele vai dizer assim, ele escreveu uma frase linda que ele diz assim, mesmo assim, esse estranho fenômeno, ele está se referindo a quê? Ele acabou de comentar essa questão lá dos anos 30, quando os caras não entenderam a crise que estava acontecendo e ficaram tentando soluções muito voltadas estritamente para o âmbito econômico e acabaram piorando a situação. E ele compara isso com aquela crise econômica dos anos 1980, que inclusive o Brasil viveu isso de uma forma muito dramática. Né? E para o professor Hobsbawm, isso foi como se os caras não tivessem aprendido a lição lá com os caras de 1930, os caras de 1980, né, os governos e tudo. 1980, a década de 80, gente, é a década do reforço do neoliberalismo em detrimento do estado de bem-estar social. Tá? É época de Ronald Reagan, é época de Margaret Thatcher, né? É a época do esfacelamento da União Soviética com a perestroika do Mikhail Gorbachev. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Então o Hobsbawm ele fica admirado, né, de como é que os caras repetem o mesmo erro, né? E aí ele vai e diz, mesmo assim, esse estranho fenômeno deve lembrar-nos da grande característica da história que ele exemplifica. Quer dizer, ele vai dizer assim, essa insistência em erros, né, ela exemplifica uma característica da história. O que é? A incrível memória curta dos economistas teóricos e práticos. Também nos dá uma vívida ilustração da necessidade para a sociedade dos historiadores. Os historiadores eles são muito necessários à sociedade. Por quê? Porque eles são os memorialistas profissionais encarregados, são eles que têm a missão de fazer os seus colegas cidadãos lembrarem, permanecerem lembrando de tudo aquilo que eles desejam esquecer. É por isso que às vezes a palavra do historiador e do profissional de ciências humanas incomoda, né? E às vezes é por isso que o pessoal meio que detrata um pouco a ciência histórica, né? A história, né? No cotidiano das escolas às vezes acontece isso, aula de história, né? Eu vou, cara, mata essa aula de história aí e coloca a aula de outra coisa. Às vezes o aluno cai nessa armadilha também, é preciso ter muito cuidado com isso, tá? A história é uma ciência extremamente importante para a sociedade e seus profissionais, os historiadores, eles têm uma missão muito séria, que é não deixar que a sociedade se esqueça dos seus erros. Tá? Bom, o sistema tríplice da economia mundial nos anos 1930, quer dizer, no final da década de 30,
as ortodoxias liberais da livre competição pareciam tão desgastadas que a economia mundial podia ser vista como um sistema tríplice. Quer dizer, a economia mundial ela se dividia em três tipos, né? Havia um setor de mercado, puxado ali para os Estados Unidos, né? Alemanha e tudo mais. Um sistema governamental, que é aquele sistema onde o governo planejava a economia, principalmente representado ali pela União Soviética, socialista, e um setor de autoridades públicas e quase públicas internacionais que regulavam parte da economia. Ele está falando aqui, nesse terceiro setor, é o setor dos grandes acordos comerciais, os grandes pactos comerciais, os organismos internacionais ligados à economia que começavam também ali a existir. Tá? Claro que acontecem nesse período também mudanças nos governos ao redor do mundo. Na América Latina, 12 países mudaram de governo ou regime entre 1930 e 1931, inclusive o Brasil, e ele cita, claro, o exemplo do Brasil, lá com a Revolução de 30, subida de Vargas ao poder e tudo mais. Na Europa e no Japão, deu-se uma impressionante virada para a direita, governos de direita começaram a assumir o controle do Japão e de países europeus. O fortalecimento da direita radical foi reforçado, pelo menos durante o pior período da Depressão, pelos espetaculares reveses da esquerda revolucionária, que a esquerda revolucionária está falando principalmente dos comunistas. Tá? Assim, longe de iniciar outra rodada de revoluções sociais, a Depressão reduziu o movimento comunista fora da União Soviética, devido à política suicida do Comintern. O Comintern era o Comitê Central do Partido Comunista, era encarregado de promover a revolução pelo mundo, mas o Comintern adotou uma política que praticamente acabou com ele mesmo, que era uma política de quê? De evitar o envolvimento com os movimentos trabalhistas de massa nos países. E isso aí fez com que o comunismo fosse tornando uma coisa aos poucos estranha para os próprios trabalhadores e enfraqueceu, logicamente, os movimentos socialistas no mundo. Tá? E também o comunismo ele subestimou o nazismo, certo? Então foi um outro erro também, tá? No mundo colonial também, né, acontecem mudanças, quer dizer, esse vasto setor colonial do mundo, você pegava ali a África e boa parte do Oriente, a Depressão trouxe um acentuado aumento da atividade anti-imperialista, né, aqueles movimentos de revolta interna, lutando pela emancipação dessas regiões, pela sua, entre aspas, né, libertação. Eles ganham força durante a crise, tá? Em parte por causa do colapso dos preços das mercadorias, dos quais eles dependiam. Certo? Essas regiões eram produtoras agrícolas, basicamente. Produziam produtos agrícolas que eram exportados, né? Então esses produtos caíram de preço. Tá? E também porque os próprios países metropolitanos apressaram-se em proteger suas próprias agriculturas e empregos, sem antes, claro, avaliar os efeitos que isso teriam em suas próprias colônias. Né? É um momento meio que de desespero, o pessoal toma decisões e adota medidas meio impensadas e que acabam agravando tudo mais. Foi uma oportunidade para as áreas coloniais começarem a se articular mais fortemente para lutar pelas suas libertações. Tá? Nós sabemos que esses movimentos vão evoluir, né? E tudo ao longo aí do século XX. O velho liberalismo estava morto. Tá? Não se deve julgar o impacto da crise apenas, ou mesmo principalmente, por seus efeitos políticos de curto prazo, que por mais impressionantes que eles tenham sido. Você não pode julgar os efeitos da crise ou o impacto dela, medir esse impacto só pelos governos que caíram, pelas mudanças políticas. Né? Mas trata-se de uma catástrofe que destruiu toda a esperança de restaurar a economia e a sociedade do lado do século XIX, aquela sociedade de prosperidade. O século XIX é o século da ciência, o século da indústria, o século aquele negócio todo, né? Mas isso tudo, aqui a crise acabou com tudo isso daí. Tá? Definitivamente. Então o velho liberalismo estava morto, ou pelo menos parecia seriamente condenado. Né? Mas tudo leva aqui que estava era morto mesmo, acabou. Tá? Então o mundo acaba ficando entre três opções intelectuais e políticas. Né? Primeiro, o capitalismo marxista, né? Porque as previsões do Marx pareciam estar se concretizando, quer dizer, aquela previsão do Karl Marx de que o capitalismo, por força
da intensificação de suas próprias contradições internas. Ele um dia ia entrar em colapso, ia acabar, os trabalhadores iam implantar a ditadura do proletariado e tudo mais. Isso parecia estar se concretizando nesse momento, né? Claro, com uma certa forçação de barra, né, também da parte dos comunistas. Mas parecia, né, que o capitalismo ia dar pau de vez e ia se acabar. Tá? Uma segunda opção intelectual e política era o capitalismo, né, o capitalismo, mas ele não mais aquele capitalismo aferrado na crença no livre mercado, mas pelo contrário, um capitalismo baseado numa espécie de um casamento meio forçado entre demanda de mercado e ao mesmo tempo toda uma preocupação também social com trabalhadores, com renda, com emprego, né? A fim de manter uma harmonia, uma coisa mais equilibrada entre produção e consumo, entre produção e demanda, quer dizer, criar um certo equilíbrio, tá? Não ser mais aquela coisa regulada só pelo mercado, né? Porque aquilo tinha mostrado que poderia levar a situações muito complicadas. E a terceira opção era o fascismo. O fascismo, gente, nós vamos estudar um pouco mais à frente, tá bom? Espero que a gente tenha a oportunidade de estudá-lo também de forma mais aprofundada, tá certo? Meus amigos, é isso. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês essa nossa conversa. Reforço o meu pedido para que vocês se inscrevam no canal e continuem recebendo os nossos vídeos, as nossas videoaulas, tá bom? E também continuo reforçando a sugestão: compartilhe esse conteúdo com os seus colegas. Dê a indicação, dê a dica àquele seu colega que está estudando. Nesse momento de quarentena que a gente está, né, trabalhando remotamente, os estudantes começam a ficar muito preocupados, né? Já os estudantes de terceiro ano do ensino médio. Então, compartilha com os colegas. Vamos se tranquilizar que a gente vai chegar lá, tá bom? Vai dar tudo certo, né? E a gente vai superar tudo isso aí, beleza?